Eu convido os irmãos para juntos abrirmos a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo. É tão bom louvarmos o nosso Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós iremos ler dos versículos 14 até o versículo 17. E diz assim, então, a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá bom até aqui a leitura da palavra do Senhor. No versículo 14 aqui, meus irmãos, desta passagem, Paulo introduz um contraste. E para isto precisamos ter uma noção do contexto aqui deste texto especificamente. Ele está a pensar aqui, neste contraste, por um lado, naqueles que o perseguem, como está no versículo 11. Ele está a pensar nas pessoas más e impostores que vão de mal a pior, como está no versículo 13. Ele está aqui a pensar, provavelmente, em homens como Demas, que, amando o presente século, o abandonou, que está no capítulo 4, um pouco mais à frente, no versículo 10. Ele está a pensar, provavelmente também, em homens como Alexandre o Latueiro, que causou-lhe um grande mal, como está no capítulo 4, versículo 14. E então ele diz, no versículo 14, tu, Timóteo, tu, porém, este é o contraste. Paulo está aqui, neste texto, a advertir este jovem pastor que estava à frente da igreja de Éfeso, nesta altura, a não ser como os enganadores e como os desertores, a não ser como Alexandre o Latueiro, a não ser como Demas. Ele diz mais ou menos assim, olhe, tu fostes educado no Evangelho, continue firme, permaneça no caminho, o seu desafio agora é continuar a crescer, é continuar a mover-se na mesma direção, a continuar firme na fé que você foi educado. A ordem para continuar no Evangelho é uma exortação, portanto, a permanecer e a continuar a crescer nas Sagradas Escrituras, como está no versículo 15, logo na sequência, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Seremos, meus irmãos, jovens, adolescentes e crianças, seremos provados, nós seremos tentados, ficaremos cansados, sofreremos muitas e diversas pressões nas nossas vidas, seremos perseguidos, e se desejamos viver piedosamente em Cristo Jesus, sofreremos perseguições, como está no versículo 12 aqui, 2 versículos antes aqui do versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Mas esta, meus irmãos, é uma instrução imutável de Deus a nós. Permaneça nas Escrituras. Seremos tentados, provados, pressionados, muitas serão as pressões contra nós, mas permaneça nas Escrituras. Fique no alvo, literalmente. Não se desvie do caminho. Não abandone aquilo que você aprendeu. Nós vemos aqui nesse texto, dos versículos 14 ao 17, 4 razões pelas quais devemos nos ater às Escrituras, literalmente permanecer na palavra de Deus. 4 razões aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo. A primeira delas, a nossa história. A segunda, a capacidade da Escritura.
A terceira, a originalidade da Escritura. Eu não estou a falar aqui de originalidade no tocante àquela ideia de ser original, mas aqui no sentido de origem da Escritura, literalmente o sentido da palavra originalidade, a fonte dessa revelação, por causa dessa origem divina. E também a praticidade da Escritura, ela é prática para a nossa vida. Vamos focar então aqui nesse primeiro aspecto, consideremos a nossa história. Todos nós mesmos, temos alguma pessoa na nossa história que foi o meio escolhido por Deus para a evangelização das nossas vidas, isto é, para que o evangelho chegasse a nós. Deus usou alguém na vida do irmão, na vida da irmã, para que a graça salvadora chegasse ao seu coração. Deus usou alguém. Não sei se foi na escola dominical, não sei se foi no contexto da família, como no caso de Timóteo aqui. Lembre-se de quem o levou à fé. É mais ou menos esse o contexto das palavras de Paulo aqui no versículo 14. Lembre-se de quem contou-lhe o evangelho, de quem primeiro ensinou-lhe a Bíblia Sagrada. A minha experiência foi um pouco diferente da experiência do irmão Tiago. Eu recordo-me que eu estava na primeira igreja batista da cidade de Pancas, no norte do estado do Espírito Santo. Eu tinha por volta dos 5 anos também. E eu, numa gincana, numa brincadeira na escola bíblica dominical, a disputa era para um rebuçado muito bonito que estava lá. E quem acertasse aquela pergunta ganhava aquele rebuçado. E eu errei a pergunta. Eu fiquei muito chateado com a escola bíblica dominical naquela minha fase. Mas não foi na escola dominical que eu fui assim alcançado pelo evangelho. Eu passei por lá. Mas foi através de um amigo na escola que Deus usou para fazer chegar a mim o evangelho. Obviamente, depois eu ingressei na escola dominical para aprender um pouco mais acerca da doutrina bíblica da palavra de Deus. Mas é interessante que todos nós temos alguém que Deus usou para nos fazer chegar essa mensagem. No versículo 2, observando o capítulo 2, versículo 2 aqui, da segunda carta de Paulo a Timóteo, para Timóteo, até certo ponto, significava Paulo. Paulo levou Timóteo, ele ensinou Timóteo. Mas mais significativamente, aqui neste contexto, nós temos aqui a avó Lóide e a mãe Eunice. Elas, mais significativamente, instruíram. Está no capítulo 1, versículo 5, e aqui, certamente, versículos 14 e 15. Paulo está aqui, portanto, a pedir a este jovem pastor para ater-se à Bíblia, ater-se ao único e verdadeiro evangelho, porque ele aprendeu sobre ele a partir de sua avó e a partir de sua mãe. Este argumento, meus irmãos, que é muito utilizado às vezes, é relevante. Permaneça firme, porque você recebeu isso dos seus pais, como ensino para a sua vida. Nós muitas vezes não raciocinamos desta maneira, mas deveríamos sim considerar isso também. Antes de abandonar a fé que você foi ensinado quando criança, pense sobre aqueles, literalmente, de quem você aprendeu essa fé. Pense neles também. Obviamente, nem todo mundo é abençoado por crescer com bons pais crentes, fiéis a Jesus, ou em boas igrejas que lhes ensinaram o evangelho. Mas isso não torna a ordem do apóstolo Paulo aqui, a Timóteo, menos adequada para aqueles de nós que cresceram em boas igrejas e tiveram pais verdadeiramente cristãos que lhes ensinaram a palavra do Senhor. Portanto, o foco aqui é pensar naqueles que nos ensinaram a palavra de Deus. Pense nos seus professores da escola bíblica dominical, como a irmã Paula fez questão de mencionar sua professora, o irmão Tiago também. Pense nos seus professores da escola dominical. Pense nos seus pastores. Pense no seu pai, que te ensinou a palavra de Deus, nos seus avós. Pense na sua mãe. Eles estavam preocupados com o seu bem-estar? Sim ou não? Estavam. Os seus pais, estes que lhes ensinaram a palavra de Deus, eles o amavam, fizeram isso por amor, movidos por amor. Eles eram, ou senão eles eram impostores que estavam a tentar prejudicar a sua vida. Portanto, de quem o aprendeste e fostes inteirado nas Sagradas Letras? Lembra-te destes. É razoável concluir que aqueles que vieram antes de nós
nos ensinaram a confiar na Bíblia, aqueles que têm mais experiência do que nós, será que é razoável pensar nestes que vieram antes de nós, têm mais experiência do que nós, nos amam efetivamente, pensar que de repente eles sejam tolos e ignorantes? É o que acontece às vezes quando jovens vão para a universidade e jogam na lata do lixo tudo o que aprenderam com os pais. É triste. Será que podemos pensar destes que nos ensinaram a Bíblia Sagrada como merecedores do nosso cinismo, rejeição e desprezo? É isso que algumas famílias estão a experimentar neste momento. Filhos que foram educados, bebendo do néctar da piedade, da pura palavra de Deus, com exemplos verdadeiros, no evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. E agora estão nas suas universidades, numa pós-graduação, e estão a questionar absolutamente tudo, e até com peninha dos pais que não têm um pensamento tão sofisticado e tão atual e progressista, numa certa evolução do pensamento humano. Meus irmãos, pais e pastores não são perfeitos. Não são perfeitos. E Paulo não está a dizer aqui que nossos mentores devem ser seguidos a todo custo. Não é este o ponto de Paulo aqui nesse texto. O ponto é este: antes de deixar para trás o que você costumava a crer a respeito da Bíblia Sagrada, considere quem o ensinou esses princípios, quem ensinou você a crer, naquilo que você costumava crer a respeito da Bíblia, antes de estar a ser questionado agora pelos seus novos professores. Porque é muito triste ver que esses professores agora desfazem de tudo e você troca de lado e passa a crer naquilo que esses novos pensadores estão a dizer e contrariando aquilo que os seus pais, seus avós, pastores, professores da escola dominical ensinaram. Não é, meus irmãos, necessariamente um sinal de maturidade sair da fé da sua infância. E não é também necessariamente uma fraqueza crer na mesma coisa ao longo de toda a sua vida. Não é errado ser consistente. Uma fé sólida, firme e que atravessa os anos. Não é um problema isso. Que privilégio, obviamente, é estar familiarizado desde a infância com as Sagradas Escrituras. Eu tenho lembrança disso porque eu tinha uma vizinha católica, a dona Selma, e esta mulher doente estava sempre lá em casa, porque ela não tinha condições de caminhar, andava com muita dificuldade, muito idosa, então ela estava acamada, estava no leito. E ela pedia para minha avó: deixa o seu neto vir aqui em casa para ele ler a Bíblia para mim. E eu carregava uma Bíblia grande que minha avó tinha lá na estante, levava para a casa da dona Selma e abria as Escrituras e lia a Bíblia para Selma. E ela me contava as histórias também da Bíblia, e ela era uma mulher católica que lia a Bíblia, hein? E eu voltava para casa e minha avó também me ensinava a palavra de Deus. Desde pequeno, eu fui aprendendo a Bíblia e passei a decorar versículos da Bíblia. Porque a minha avó, de vez em quando me corrigia por alguma asneira ou alguma coisa que não devia fazer, ela citava um texto do livro de Provérbios. Às vezes ralhava literalmente, brigava forte comigo, e eu tinha que me submeter, mas ela sempre citava um texto da Bíblia. Se ela me via com alguns amigos que não deveria estar, ela dizia: olha, não os assenteis na roda dos escarnecedores, e citava logo o Salmo 1, e citando Provérbios 1, Provérbios 3, e eu fui decorando esses textos, mesmo não tendo muita piedade, muita vontade de seguir, mas aquilo foi entrando. Quando aconteceu a minha conversão, eu já tinha muita Bíblia dentro da minha mente e do meu coração. Através destes pais, desses vizinhos, desses crentes em Jesus, que me trouxeram essas mensagens do Senhor. Vamos considerar um outro aspecto ainda, que é o versículo 15 aqui, que é a questão da capacidade da Escritura. Consideremos a capacidade da Bíblia. Por que é importante permanecer na Bíblia? Por causa da nossa história e pela capacidade da Escritura. Vemos o poder da palavra de Deus aqui claramente na capacidade de nos salvar. Cantamos hoje que Deus criou tudo pela palavra, não é? Que Deus guiou e sustenta o seu povo e o universo inteiro pela palavra.
mas uma capacidade específica da Bíblia que nos atinge diretamente é a capacidade que a palavra de Deus tem de nos salvar, de nos guiar a Cristo, que nos leva à salvação. Paulo recorda a Timóteo que as Sagradas Escrituras são aptas para fazer o sábio para a salvação em Cristo Jesus. A Escritura não diz tudo o que queremos saber a respeito de tudo. A Bíblia não foi inspirada por Deus e dada ao seu povo para que todas as minhas curiosidades particulares sejam todas elas resolvidas. Portanto, ela não diz tudo a respeito de tudo, a Bíblia. Contudo, meus irmãos, ela nos diz tudo o que precisamos saber sobre as coisas mais importantes da nossa vida. Ela nos dá sabedoria para aplicarmos a verdade à realidade. É muito importante que a Bíblia é a verdade, estamos numa realidade. A Bíblia nos dá sabedoria para aplicar essa verdade à realidade das nossas vidas. O objetivo da Escritura é que você seja sábio o suficiente para colocar a sua fé em Jesus Cristo. Ela vai nos levar, nos guiar para Jesus. Meus irmãos, nada mais em todo o mundo tem esse poder de nos levar a Cristo e de operar em nossa vida. O poder que tem a palavra de Deus. Nós não fomos de novo gerados por semente incorruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. 2 Pedro 1:23. A palavra do presidente da República é importante. A palavra dos seus pais, ela deve ser honrada, mas a palavra de Deus pode salvar o mais vil pecador. Somente na Escritura nós podemos ser levados a Cristo e, ao crer nele, ter vida eterna no seu nome. Considere também a origem da Escritura, isto é, de onde veio e quem é responsável por ela, as promessas que estão aqui, quem foi que fez e quem é responsável para cumprir essas promessas. O versículo 16 dá-nos a resposta. A expressão toda a Escritura é inspirada por Deus. É verdade que alguns estudiosos, teólogos, tentaram argumentar que a Escritura ela é inspirada num sentido de ser um livro inspirador, que pode nos inspirar. Este é um livro, eu quando leio a Bíblia, eu começo a refletir aqui diante das árvores, aqui no parque, e eu começo a refletir, é um livro que inspira, mais ou menos nesse sentido. Contudo, o termo inspirada por Deus, theopneustos, esse termo inspirada por Deus, é mais do que apenas isto, inspiração, mas é muito mais expiração. A palavra de Deus, ela foi soprada pelo Espírito Santo na mente desses autores humanos que foram guiados e supervisionados pelo Espírito Santo, de tal modo que tudo que eles escreveram e registraram é a pura, verdadeira palavra de Deus em linguagem humana, para chegar até nós de um modo compreensível, como é óbvio. Portanto, o ponto aqui do termo inspirada por Deus está expressando a origem da Escritura e não a natureza. Está falando mais dos efeitos, está falando mais da origem, e não da natureza, e muito menos dos efeitos da Bíblia, no sentido de que a Bíblia me inspira. Não é isso que está falando o texto. Ela é inspirada por Deus, ela vem de Deus. Ele soprou isto, ele expirou, ele mandou para nós essa mensagem através destes homens que registraram por inspiração divina. Então a Escritura não é apenas inspiradora, ela é inspirada por Deus. Não apenas inspirada, mas expirada por Deus. Então a Escritura carrega todo o peso da autoridade divina. Ela é inteiramente de origem divina. Este é um ponto muito importante, porque daqui vem todas as qualidades da palavra de Deus. Ela é verdadeira para toda, toda a Escritura é inspirada. Isto é verdadeiro para toda a Bíblia, e não apenas para algumas partes. Cada livro da Bíblia, cada capítulo da Bíblia, cada linha, cada palavra da Bíblia. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra por palavra. Chamamos isso de inspiração verbal, inspiração plenária. É bom destacarmos também
coisas como história, cronologia, filosofia da Escritura, isto é, o ambiente cognitivo dos tempos bíblicos, o modo como Deus retrata isso tudo na Escritura Sagrada, tudo isso foi inspirado por Deus. Portanto, toda a verdade que a Bíblia afirma deve ser vista como verdade de Deus. Nem tudo aquilo que a Bíblia registra, Deus aprova. Uma coisa é o registro inspirado. Nem tudo que está registrado na Escritura, que foi inspirado, Deus aprova. Deus registrou, por exemplo, o adultério de Davi. Mas a Bíblia não está dizendo que aquilo é bom, que você deve fazer. Está lá para o nosso ensino. Deus registrou a serpente dizendo, certamente não morrerás. Isso é uma mentira de Satanás. O registro é inspirado, mas não é uma aprovação divina que você deve fazer aquilo. Toda a Escritura é inspirada, porque o seu registro é para o nosso ensino, para a nossa educação, conforme está aqui no texto. Cada palavra na Bíblia, portanto, está lá porque Deus queria que estivesse. Este é o ponto. E, portanto, devemos nos submeter ao ensino da Bíblia, porque é a Bíblia de Deus, Antigo e Novo Testamento. Para quem quer entender mais acerca do Novo Testamento, porque esse texto está a falar das Sagradas Escrituras, está a falar do Antigo Testamento, do Velho Testamento, mas lendo, por exemplo, 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo, ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, ele disse que eles estavam a receber aquilo, não como palavras de homens, mas como palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, fazendo referência a Paulo em 2 Timóteo 3,16, ele disse que os incautos, os incrédulos, torcem as Escrituras, os textos que Paulo havia escrito, tal como faziam com as demais Escrituras. Então, no processo dos livros que estavam a ser escritos do Novo Testamento, ainda no período apostólico, Pedro está fazendo referência aos textos de Paulo como sendo equivalentes em autoridade aos textos sagrados do Velho Testamento. E se toda a Escritura é inspirada, então existe uma unidade encontrada nas páginas da Bíblia. Existe uma mente divina por detrás desses autores humanos. Uma única mente divina. E sem minimizar as diferenças de gênero literário, de autoria humana, devemos, no entanto, nos aproximar da Bíblia, esperando que distinções teológicas, coisas que Lucas disse, que Paulo não disse, coisas que Pedro disse, que João não disse, esses distintivos e conteúdos distintivos, olhando essas teologias de cada um, vendo não como competição, vendo isso não como discrepâncias ou contradições, mas como algo complementar, como conteúdos complementares e totalmente conciliáveis, porque existe uma mente divina por detrás. Então, tendo uma visão do todo para compreender cada uma de suas partes. E já estudamos isso aqui na primeira conferência bíblica Bereia. A autorrevelação de Deus, que é a Bíblia, vem a nós por meio da palavra que se fez carne. Quem é? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo. Mas também pela palavra escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Esses dois modos de revelação, Cristo, a palavra encarnada, e também a Bíblia Sagrada, esses dois modos de revelação revelam um Deus, uma verdade, um caminho de salvação e um conjunto coerente de promessas que estão atravessando o Antigo e Novo Testamento, ameaças e mandamentos pelos quais devemos viver. Uma ética, uma mensagem de redenção. Por exemplo, um autor conhecidíssimo, Kevin DeYoung, ele vai dizer o seguinte, ele vai observar o seguinte, que não devemos procurar conhecer a palavra que é divina a parte das palavras divinas da Bíblia. E não devemos ler as palavras da Bíblia sem um olhar para a palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Então, quando se trata de ver Deus e também a sua verdade em Cristo, é na Sagrada Escritura. E é bom destacar, olhando a verdade tanto em Cristo e na Sagrada Escritura, não existe aqui uma contradição entre o que a Bíblia ensina e aquilo que está revelado em Jesus Cristo. A Escritura, por ser a palavra inspirada de Deus, ela possui a mesma autoridade que o Deus homem, Jesus Cristo. É claro que vemos em Cristo a revelação máxima da palavra de Deus, porque em Cristo vemos a palavra de Deus encarnada e interpretada, de modo que tudo que vemos em Jesus, por exemplo, o que significa ser manso, bem-aventurados os mansos. Aí alguém pega, vamos ver no dicionário,
num léxico, para ver o que significa manso. Entretanto, você pode definir o que significa manso literalmente, de forma literária, a etimologia da palavra e tudo isso. Contudo, quando olhamos para Jesus e a sua vida, o modo como ele foi manso e humilde de coração, ali está o que significa ser manso. Porque ele encarna todos esses princípios. Contudo, meus irmãos, não vamos encontrar Cristo fora da Bíblia, porque é nela que ele se revela. Como diz, por exemplo, João 5:39, ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Um ponto importante ainda é que a submissão às Escrituras é submissão a Deus. Rebelião contra as Escrituras é rebelião contra Deus. A Bíblia não pode falhar, vacilar ou errar mais do que o próprio Deus pode falhar, vacilar ou errar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser infalível, porque Deus é infalível. Então, o fato de que a origem da Escritura é divina, todos os demais atributos da Escritura é consequência da sua origem divina. Esta visão, meus irmãos, não é a visão do pastor Leonardo, não é a visão dos batistas. Essa visão é a visão da igreja em toda a sua história. Vou dar um exemplo para os irmãos. No ano 100, por exemplo, aliás, do 30 ao ano 100, Clemente de Roma, ele descreveu as Escrituras como a verdadeira expressão do Espírito Santo e que nelas não foi escrito nada que seja injusto ou falseado. No ano 102 ao ano 202, Irineu de Lyon, ele afirmou que os escritores bíblicos foram preenchidos com perfeito conhecimento sobre todos os assuntos e incapazes de uma afirmação falsa. Em 185 a 254, Orígenes, doutor e teólogo da igreja, os volumes sagrados são totalmente inspirados pelo Espírito Santo e não há nenhuma passagem na lei ou no evangelho ou nos escritos de qualquer apóstolo que não proceda da fonte de inspiração da verdade divina. Palavras de Orígenes. Agostinho de Hipona, 354 a 430, explicou numa carta para Jerônimo, aquele que escreveu a tradução da Septuaginta para o latim, da Vulgata, a conhecida Vulgata latina, que é a Bíblia católica que atravessou séculos. Ele escreveu o seguinte, Agostinho: eu aprendi a atribuir a esses livros, que são da ordem canônica, e somente a eles, tal reverência e honra, que creio firmemente que nenhum único erro imputado ao autor encontra-se em qualquer um deles. Agostinho afirmando a inerrância das Escrituras. Jerônimo, que o autor ali, o que traduziu a Bíblia para a Vulgata, 393 a 457, ele declarou que as Escrituras são a fonte mais pura, escrita e editada pelo Espírito Santo. Observe, mais à frente um bocadinho, já no período medieval, Tomás de Aquino, grande doutor e teólogo também da igreja, argumentou: o autor da Sagrada Escritura é Deus. Igreja Antiga, Idade Média, período da Reforma, Calvino, por exemplo, em 509 a 564, afirmou que se seguirmos as Escrituras, estaremos a salvo do perigo de errar. Devemos abraçar sem censura tudo o que for ensinado nas Escrituras. Devemos à Escritura a mesma reverência que devemos a Deus. Aliás, eu já fui acusado uma vez de bibliólatra. Isso é bibliolatria, pastor. Tudo tem que estar na Bíblia. Tudo que tem que estar na Bíblia. Que conversa é essa? Então leia o Salmo 119. O Salmo 119 diz coisas sobre a Bíblia que, se não soubéssemos que ela tem origem divina, seria idolatria aquilo. Os irmãos cantaram aqui a exaltação da palavra de Deus. E a palavra de Deus que aponta para Cristo, que é o próprio Verbo encarnado. Na Escritura, Deus ele abre os seus próprios lábios santos, e os apóstolos foram escribas seguros e genuínos do Espírito Santo. Palavras aqui de João Calvino, reformador de Genebra. Esta visão elevada da inspiração bíblica, como tendo origem do próprio Deus, não foi uma invenção de qualquer tradição e de qualquer teólogo. Todas as tradições cristãs, em toda a história, afirmaram isso claramente, sem nenhuma dúvida. E agora vem um grupo que quer redefinir a Bíblia. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar.
Uma parte do que significa ser cristão é crer nisso. Quem não crê que a Bíblia é inspirada por Deus, inerrante, não é um cristão. Não é um cristão. O resto é conversa. Consideremos a praticidade da Escritura. A Escritura, ela é útil para o ensino. Está no versículo 16. Olha o que diz o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura é útil para o ensino. Ela nos diz quem Deus é e o que Deus exige de nós. Ela nos diz quem somos e por que estamos aqui, onde estamos e para onde estamos indo. Ela nos diz sobre o amor, ela nos diz sobre o casamento, ela nos fala sobre a vida após a morte. Acima de tudo, ela nos fala sobre o perdão, sobre o pecado, sobre Cristo e a cruz, sobre o fato de estarmos perdidos, literalmente, e de sermos reconciliados pela obra do Filho de Deus. A Escritura diz o que Deus diz. Consequentemente, podemos confiar em tudo que a Escritura diz sobre tudo isso que eu falei. Meus irmãos, ela também é útil para a correção. Essa parte que poucos gostam, mas ela condena de fato, mas também consola. Ela corta, mas ela conforta. Ela nos confronta no nosso erro e nos coloca de volta no caminho certo. É o que a palavra de Deus faz. Deus nos deu a Bíblia porque Ele nos ama. Ele nos ama o suficiente para nos dizer o que Ele pensa e para nos dizer como viver na presença dEle. É literalmente esse manual aqui que nos conduz no bom caminho, na justiça. Ela é útil para a educação na justiça. Essa ideia de paideia cristã. Toda a Bíblia como sendo a fonte, o conteúdo da formação do homem para a glória de Deus. Ninguém tem sucesso no nível mais alto, por exemplo, dos esportes, se não treinar. Quem não treina não vai chegar muito longe. Ninguém desenvolve, por exemplo, na música, sem praticar bastante. Tem que praticar bastante. Senão não vai desenvolver na música. Ninguém vai se superar na universidade, nos estudos acadêmicos, se não se debruçar sobre os livros, se não gastar horas de estudos todos os dias, em pesquisa, em diálogos, em análises. Ninguém chega longe na escola da santidade também, sem horas, dias e anos na palavra de Deus. Quando alguém nasce de novo, se agarra na Bíblia de tal maneira que assusta às vezes. Eu recordo-me disso, a minha avó, que tanto tentou para que eu abraçasse a fé, e ela lutou por mim, orou por mim, e o Senhor me salvou. Mas quando eu comecei a ficar horas, todos os dias, trancado num quarto com a Bíblia na mão, ela ficou assustada. Ela disse, meu filho, será que faz bem isto? Eu disse, não sei, vó, mas eu nem notei que fiquei tanto tempo assim, ficou muito... Você está o dia inteiro trancado aí dentro, está tudo bem? Você está depressivo? Está tudo bem com você? Eu disse, você está chorando muito? Você não era assim? O que está acontecendo? Meu tio disse que eu tinha ficado louco. Ele ficou doido, a Bíblia deixou ele doido. Mas foi uma coisa que me dominou de tal maneira que eu não podia controlar, eu não sei explicar isso para os irmãos. É a obra que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela nos transforma. E é impossível aprender a palavra de Deus sem gastar tempo lá, com a Bíblia na mão, lendo, meditando, refletindo. E nós precisamos da Bíblia se nós quisermos ser cristãos competentes. Do mesmo jeito que alguém tem que treinar muito para ser bom no desporto, ou na música, ou em qualquer área dessa vida. Alguém uma vez disse o seguinte, para ser operado, eu não vou ser operado por qualquer um, não é? Eu não vou procurar um veterinário, eu vou procurar um médico mesmo e tudo. Nem o meu vizinho que faz ali algumas coisas ali, mas não, eu vou procurar um médico que estudou. Se eu quero pegar um voo agora, eu vou procurar ir numa companhia com um piloto que foi formado. E com relação à pregação na igreja, qualquer louco serve. É assim que funciona? Não, senhor. É por isso que nós somos rigorosos aqui em Sete Rios. Porque entendemos isso. É preciso treinamento formal, é preciso estudo, é preciso passar pelo teste do conhecimento de como essa Bíblia foi lida ao longo de 2000 anos. Não é qualquer pessoa que deve articular as doutrinas bíblicas de qualquer maneira. Exige treino, exige formação, exige estudo sério. Literalmente. E aqueles que lideram devem se afadigar na palavra. Não deveríamos indicar para ordenação pastores sem formação.
sem treinamento, sem qualificação. A igreja tem esse dever de proporcionar líderes qualificados para o exercício do ministério. Observe que a Escritura também vai nos edificar para suportarmos o sofrimento e os tempos difíceis. Ela também vai nos dar força suficiente para lidar com aquelas questões difíceis e pessoas difíceis, para termos paciência com aquelas pessoas difíceis. Tudo isso a Bíblia nos fornece. Informações importantes, mensagens transformadoras. Não há limite para aquilo que a Bíblia pode fazer por nós ou através de nós. Ela é importantíssima para a nossa vida. Concluindo, meus irmãos, Paulo instou a Timóteo a pregar essa palavra aqui. É para pregar a Bíblia. Pregue a palavra, não sobre ela. Pregue a palavra. Proclame as verdades eternas de Deus. Muito embora se aproxime o tempo em que os ouvintes não suportarão a sã doutrina. Isso está no capítulo 4, versículos 1 ao 4. Não suportarão, mas serão instruídos em mitos ao invés da verdade. Chegará um tempo, diz Paulo, não sei se já chegou, em que quando alguém prega assim a palavra, começa a coçar o ouvido da pessoa. Incomoda, porque alguns querem fábulas, alguns querem coisas que não são a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta, sim ou não? Ela é a revelação de quem Deus é santo, e nós? Não. Então, e pensa no seguinte, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, não é isso? Ela corta para lá, não corta? O pastor está a cortar para lá agora, não está? Mas ela volta depois. Ela vai para lá, depois ela volta para cá, e eu também sinto. Já aconteceu comigo às vezes, está pregando aqui, e no meio da pregação, aquele insight. Olha lá, hein? Olha lá. Você também. O Espírito Santo aplica isso na consciência dos pecadores. E o pastor não está fora não está falando de cima para baixo, na perpendicular. Está a falar e também está a receber a mesma palavra. Permaneça então crendo. Esse é o ponto do texto. Afirmando tudo que a palavra de Deus afirma. Num mundo, meus irmãos, que valoriza o novo, o progressista, o evoluído, nós precisamos ser lembrados de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. E visto que ele continua então o mesmo, assim também é a verdade de Jesus Cristo. Ele disse, a palavra de Deus é a verdade. João 17, versículo 17. Quem esteve no culto na quarta-feira, puderam notar aqui o que Jesus cria a respeito da Bíblia. E temos que afirmar e crer como Jesus cria. E a Bíblia que Jesus lia. Né? Chegará um dia em que será demonstrado nas nossas vidas se elas foram ou não fundamentadas na palavra de Deus, ou se elas foram fundamentadas em trivialidades e não em realidades. Geralmente na hora da morte. Nenhuma palavra pode ser expressa ou pode expressar o que é necessário na hora da morte, da nossa morte. Não há palavras, irmãos. Não se engane. Mas há palavras que nos podem sustentar nesse momento. E a cada momento, desde agora até lá, até a hora da nossa morte, que é a palavra de Deus, que nos garante uma vida eterna, que tem promessas que são realidades espirituais para a nossa vida. Elas são as palavras de vida, as palavras infalíveis da Sagrada Escritura. Amém.